Brito, eu sou psicóloga e assessora acadêmica do Estudo Dirigido. Hoje nós estamos aqui na nossa aula inaugural para a turma preparatória de residência multiprofissional em saúde mental. Nós estamos muito felizes de retomar essa turma e nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. E a gente preparou para essa primeira aula uma apresentação do nosso curso e de todas as 4 residências que são oferecidas no estado do Rio de Janeiro. E também convidamos 3 profissionais para virem falar um pouco aqui para a gente da experiência delas nessa atuação nas residências em que elas participaram. Então, acho que vai ser bem interessante para vocês poderem escutar um pouco da prática, né, que faz toda a diferença quando a gente pode escutar das pessoas que já vieram de lá e podem dizer para a gente um pouco como que funciona tudo isso. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco do meu percurso profissional. Bom, como eu falei, eu sou psicóloga, me formei no ano de 2009 em Belém do Pará, na Universidade da Amazônia, UNAMA. E aí, bom, desde a minha graduação, eu vim trabalhando e atuando na área da saúde mental. Né? Lá em Belém ainda, fui bolsista de um hospital psiquiátrico da região do Norte. E já aqui no Rio, eu fiz especialização em clínica psicanalítica, no IPUB. Depois segui trabalhando como acompanhante terapêutico no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Depois fui para a Colônia Juliano Moreira, onde atuei como técnica de referência num núcleo de longa permanência. Então lá trabalhei com desinstitucionalização. E aí mais recentemente eu atuei como psicóloga num ambulatório de saúde mental na rede de Niterói. Então, como dá para a gente perceber, eu trabalhei, assim, meu percurso passa muito por diversos desses serviços que vocês vão passar, caso, né, sejam aprovados nos concursos das residências. E aí, foi assim, por esse percurso que o Estudo Dirigido me convidou para estar aqui hoje como assessora acadêmica dessa turma. E para isso a gente planejou todo um cronograma de trabalhos, de referências para poder atuar em todos os 4 programas e a trabalhar todas as referências que são necessárias. E aí, bom, então vamos começar do princípio, né? O que são residências, afinal de contas, né? O que são as residências multiprofissionais? E aí eu fiz alguns slides até para que vocês não precisem ficar me olhando aí na tela o tempo inteiro, e assim a gente pode dialogar melhor e vocês também conseguirem aprender a quantidade de informações que a gente vai passar aqui hoje para vocês. E aí, bom, vamos lá. Você sabe o que é uma residência multiprofissional? As residências são cursos de especialização com duração de 2 anos que têm a proposta de treinamento em serviço, ou seja, unem atividades não só teóricas como práticas, tais como idas a campo, contato com pacientes, trabalho em equipe, além de aulas e supervisões clínico-institucionais. Ao final dessa rica experiência, além do título de especialista, o aluno será um profissional apto a entrar no mercado de trabalho. E aí, bom, eu acho que algo importante de falar desse slide é o seguinte: a gente sabe que quando a gente se forma, aquilo que mais falta para a gente é a parte prática, a experiência, né? Por melhor que tenha sido o curso de graduação, ele ainda deixa a desejar naquilo que a gente precisa aprender no campo. Muitas vezes a gente até sai com alguns estágios muito bons, com algumas práticas boas que a gente teve, mas a gente sabe que ainda é um pouco insuficiente para aquilo que o mercado de trabalho exige para a nossa própria formação. Então, nesse sentido, as residências, elas vêm atuar nessa união entre a teoria e a prática, permitindo que você possa, né, no final desses 2 anos, estar muito mais qualificado, porque você vai ter conseguido conversar com os usuários, você vai ter trabalhado, você vai ter, enfim, feito uma rede de relações e você vai ter visto através de aulas teóricas, de supervisões clínicas, enfim, e da própria atuação, você vai ter muito mais propriedade para entender o que de fato esse trabalho e esse campo profissional que depois você vai procurar um emprego, o que ele te exige e aonde que você está mais qualificado para atuar, né? E aí, bom,
Além dessa teoria, né, e dessa prática unidas, o que mais uma residência multiprofissional pode oferecer? Bom, aí a gente pode entrar no slide, que é assim, além dos alunos, né, dessa parte toda que eu falei, a gente tem os alunos aprovados, eles recebem uma bolsa de R$ 2.976,26 e passam por diversos serviços do SUS, conhecendo muito de perto a realidade e a dinâmica dos trabalhos nos serviços de saúde e dispositivos de saúde mental dos municípios em articulação com os preceitos da reforma psiquiátrica e com as políticas públicas de saúde. Um tópico que eu acho importante, que está dentro, né, disso aí que a gente acabou de ler, é o seguinte: além da parte prática que falta quando a gente se forma, né, numa graduação, existe algo que é assim, a gente quase não conhece ninguém, né? Em geral, a gente conhece as pessoas que se formaram com a gente não tem uma rede profissional ainda estabelecida. Então, quando uma residência se propõe a colocar o seu aluno no campo, né, em que ele vai ao território e vai girar por diversos serviços da rede, ele vai ter possibilidade de conhecer diversos profissionais. E no final disso, ele vai poder ser reconhecido aonde ele for buscar uma atuação, né? Ele vai poder também, como eu falei antes, saber melhor em qual serviço ele tem mais possibilidades de trabalho, onde que ele se identifica melhor, quem são as pessoas, né? O próprio profissionalismo dele vai poder ser reconhecido pelas pessoas com quem ele trabalhou, que no futuro são as pessoas que vão chamá-los a ocupar alguns cargos, que vão participar de seleções junto com ele. Então, enfim, a gente vai percebendo que a residência, ela constrói aquilo que a gente chama de nome profissional, né? A gente pode ser reconhecido a partir de então como alguém que as pessoas já lembram, que trabalhou em tal serviço, que fez tal trabalho. Então, isso é extremamente importante para quem está acabando de se formar e está iniciando aí na sua vida profissional. Depois disso tudo, né? Depois de então um programa que oferece prática, que oferece teoria, que oferece possibilidade de conhecer toda uma rede de profissionais, vocês devem estar se perguntando o que eu preciso fazer para poder passar numa residência multiprofissional. E aí, você vai precisar passar por uma seleção, e aí essa seleção se dá por um concurso público, e a gente pode colocar o slide, e é assim, que para concorrer a esse concurso público do programa de residência multiprofissional, é necessário ter se graduado em psicologia, enfermagem, terapia ocupacional ou serviço social a partir de dezembro de 2010 até fevereiro de 2016. Cada edital tem suas normas e bibliografias específicas. Então, só para a gente deixar claro, porque isso pode deixar alguma dúvida, é um pouco confuso mesmo, o público preferencial para uma residência é um público específico, são pessoas que estão recém-formadas, não é qualquer pessoa que pode realizar um concurso para uma residência multiprofissional. Quer dizer, a gente já fecha em 4 graduações, psicologia, terapia ocupacional, enfermagem e serviço social, e também essas pessoas precisam ter concluído o curso de graduação até dezembro de 2010, de dezembro de 2010 até fevereiro de 2016, uma vez que as aulas começam em geral em março de 2016. Isso vale, a gente precisa lembrar, né, que isso vale para os editais que são abertos agora no segundo semestre de 2015. Para o ano que vem, aí já essa data se altera, porque a gente tem um número de anos, né, em que o aluno pode, depois de formado, pode concorrer a essa residência. No estado do Rio, a gente tem 4 programas de residência multiprofissional, né? A gente tem do próprio estado do Rio de Janeiro, com 6 vagas, do município do Rio de Janeiro, com 18 vagas, o Instituto de Psiquiatria, IPUB, o FRJ, com 20 vagas, e o município de Niterói, via Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, com 4 vagas. E a ideia que a gente montou aqui hoje é poder falar, né, de cada um desses programas, de cada um desses editais
e depois, no final, a gente vai trazer as convidadas para falarem um pouco da experiência, das residências em que elas participaram. Só que, bom, tem uma questão importante aí. São 4 grandes programas de residência que são diferentes, têm referências diferentes. E você pode estar se perguntando como que você vai conseguir para dar conta de todos esses editais, de todas essas exigências de cada um dos editais. E aí, nesse sentido, nós do Estudo Dirigido estamos aqui exatamente para dizer para vocês, calma, a gente vai fazer isso juntos, a gente está aqui para ajudar vocês com todas as dicas, com todas as informações necessárias, com tudo que se precisa para poder concorrer e estar apto a concorrer a esses 4 concursos. Né? Nosso trabalho, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que ele se dá. A gente tem uma equipe que está trabalhando e vem trabalhando todos esses anos, enfim, agora que a gente está retomando essa turma, a gente fez isso com muito mais gás e energia, que é assim, de um trabalho de pesquisa profunda de todos os editais e provas anteriores. Então, nosso trabalho está pautado aqui em tudo que já aconteceu nesses programas de residência, o que já foi exigido, quais são os textos principais, quais são as referências, enfim, de forma que a gente consegue ter uma ideia de uma tendência de trabalho, né? Uma tendência de o que uma residência vai exigir, o que as provas vão melhor dizendo, né? vão exigir do candidato. Então, a gente faz essa pesquisa com os editais, a gente faz essa pesquisa das provas, de forma que a gente consegue atravessar todos os conteúdos que são exigidos. Na nossa experiência, que a gente conseguiu avaliar disso tudo, de todos esses anos de trabalho, é que as residências elas mudam mais assim as provas no sentido dos eixos que elas vão exigir. Então, assim, algumas residências pedem mais alguns eixos, mais questões de algum eixo temático, outras de outro, mas todas elas trabalham os mesmos temas. Então, a gente aqui do Estudo Dirigido, a gente decidiu fazer como? Abordar tudo, de uma forma mais completa. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas é uma prova, tem provas objetivas, como é que eu vou fazer? Bom, todas essas residências têm provas objetivas, algumas têm prova discursiva, tem entrevista. Então, a nossa ideia é poder trabalhar os nossos alunos para eles terem mais do que só um decoreba de referências, de textos. A gente quer que os alunos possam assim, entender qual é a lógica, né, de um trabalho na saúde mental, o que são de fato os paradigmas da reforma psiquiátrica, como que você entende o sujeito, o campo, o território, enfim, coisas que possam possibilitar que o aluno aprenda de fato, se qualifique de fato para participar de todos esses processos de seleção e de todas as diferentes modalidades, tanto numa entrevista, numa prova discursiva ou também numa prova objetiva, porque também uma prova objetiva não é só a gente decorar, né? A gente precisa também aprender a pensar sobre a questão. E aí, nesse sentido, é fundamental que a gente esteja apto a entender todo esse campo, todo esse eixo de trabalho para daí se dar bem nessas provas. E aí, assim, a gente, além disso tudo, tem uma equipe de professores, e aí esse é um diferencial do Estudo Dirigido, porque todos os nossos professores são pessoas que vêm da prática da saúde mental. São pessoas que vão falar aqui para vocês não só dos textos, das referências exigidas, mas eles vêm também falar e trazer casos e trazer exemplos da experiência deles nesse campo. E isso faz toda a diferença. A gente poder aprender alguma coisa que vem de um texto exclusivamente, ou alguma coisa que vem passada por um professor que pode transmitir aos alunos muito mais do que só aquilo que está escrito no texto. Mas todo um trabalho, como foi feito, como que isso se dá na prática, como que de fato, quais são os obstáculos, quais são as possibilidades dos serviços, enfim. Então a gente tem um corpo de professores que está vindo da prática e que vai nos ajudar a cada publicação de edital, a gente complementar no nosso cronograma de disciplinas o que é necessário, de forma que então os alunos vão ter não só, como eu acabei de falar, todo esse trabalho mais amplo da saúde mental e que também abarca as referências que a gente já sabe que são fundamentais nos concursos, mas também eles, né, todos vocês vão ter acesso
o que tem de mais atual, ao que foi pedido agora nesse último concurso, quais foram as pequenas modificações. Bom, isso vai estar incluído na nossa meta, no nosso cronograma de trabalho. Para além disso, então, temos pesquisa das provas, né, explorar todos os conteúdos, tendência das provas, professores da saúde mental e, para além disso, a gente vai ter no final do curso simulado, trabalhos, questões que são formulados também pautados nas questões que já foram trabalhadas em concursos anteriores, para que a gente possa treinar, né? Porque o que é mais importante nesse momento de uma prova de residência é você poder estar apto a ir treinando e treinando até você ficar apto a não ficar tão nervoso na hora da prova, a responder as questões, a entender que questões que vão cair, como que isso vai se dar na prática, né? A gente está falando tanto da necessidade de prática aqui, que é essa a ideia também do estudo dirigido.